Olá! Hoje é o dia do país dos azulejos, o país do vinho do Porto, o país da gastronomia maravilhosa, que no salgado muita coisa leva batata e no doce quase tudo leva ovo. É o país de gente braba, mas ao mesmo tempo carinhoso e apaixonado pelo brasileiro. É o país onde legal é fish. É o país que nós sempre temos uma piadinha pronta. É o país de expressões que para nós são engraçadas, de palavras engraçadas. Lá, durex é preservativo, celular é telemóvel, sacar é roubar, ônibus é autocarro e café da manhã eles chamam de pequeno almoço. É o local de gente que não leva desaforo para casa. Se tiver que discutir contigo, discute na hora, resolve e pronto. Lá eles têm um ditado que é: vinho e amigo, só os mais antigos. Os meus avós maternos vieram de lá, no vapor, em 1924, com 14 anos de idade. E meu avô, quando alguém chegava com uma piadinha, ele falava: burro tem em qualquer parte, mas português só em Portugal. Portugal ama os brasileiros e sempre recebe os brasileiros com os braços abertos. E se você nunca fez uma ligação lá para Portugal, eu vou te falar agora, antes de chamar a vinheta, como eles vão falar contigo na hora de falar o tchau da ligação. Com licença. Eu sou a Alessandra Zanichelli e você está no canal da Zanichelli. E é isso mesmo, o tchau da ligação telefônica de Portugal é com licença. Para nós é muito engraçado, mas é pura educação. Sim, é um povo educado, polido, mesmo muitas vezes a gente achando até que são grosseiros. Mas eles são objetivos, eles não têm mimimi. Há 30 anos atrás, quando eu entrei no turismo, eu comecei a trabalhar numa agência portuguesa. Trabalhei 13 anos com a comunidade portuguesa. E no início foi tudo muito difícil me acostumar. Porque se você faz uma pergunta para eles, você tem que ser clara. Por exemplo, você tem o telefone do Manuel? A resposta é: tenho. Se você não pede o telefone, ele só te respondeu aquilo que você perguntou. Você tem o telefone? Sim, eu tenho. Agora, se você quiser o telefone, você tem que pedir o telefone. É assim. Tudo nessa vida evolui, inclusive a língua portuguesa, e muitas modificações foram feitas de alguns anos para cá. A gente ainda ouve muito que eles chamam os meninos de putos, mas isso é uma forma informal de conversar com um amigo sobre os filhos deles e não fala pela rua chamando todo mundo de puto. Então, assim, são expressões que a gente brinca muito, mas que não necessariamente hoje são usadas. Se você tiver a intenção de fazer uma viagem para Portugal, é sempre bom dar uma olhadinha no dicionário português, porque tem realmente algumas palavras que, se você ouvir, você não vai ter nenhuma ideia do que se trata. Por exemplo, você quer tomar um cafezinho, você tem que pedir por uma bica. Você quer lá comprar uma calcinha, você tem que pedir como cueca. Se alguém te falar que você é giro, você é bonito. Quer alugar um carro conversível? Então é descapotável. Vai pagar a mensalidade da escola do seu filho português? Então é a propina, bem diferente da propina aqui no Brasil, né? Quer ir ao banheiro? Então tem que pedir por casa de banho. Agora, se lá na praia você ouvir banheiro, banheiro, é o salva-vidas. Portugal é um país pequeno, com 11 milhões de habitantes, e hoje é considerado o terceiro país mais seguro para se viver, perdendo apenas para Islândia e Nova Zelândia. Tem muitos imigrantes e 25% desses imigrantes é brasileiro. A cada ano, mais e mais brasileiros se mudam para Portugal. E de uns anos para cá, foi mais flexibilizado ainda para o brasileiro, que seja neto ou filho ou até bisneto de português, tirar o seu passaporte da comunidade europeia. Com esse passaporte, o brasileiro terá direito a morar lá em Portugal, a trabalhar, a viver. E com o passaporte da comunidade europeia, não só viver em Portugal, como também viver em qualquer um dos países que fazem parte desse tratado da União Europeia. Portugal é um país cheio de tradições, monumentos, palácios. E é lá em Lisboa que fica hoje a biblioteca mais antiga em atividade segundo o Guinness Book, que é a Livraria Bertrand, em funcionamento desde 1732. E uma das universidades mais antigas do mundo fica em Coimbra, Universidade de Coimbra, fundada em 1º de março de 1290.
É o terceiro maior consumidor de peixe no mundo, perdendo para Islândia e Japão. E sabe aquela tradição de tomar o chazinho na Grã-Bretanha? Pois é, quem levou foi a Catarina de Bragança, casada com o rei Carlos II da Inglaterra. Foi ela que levou essa moda para lá. E o estilo musical de Portugal, o fado. E a segunda ponte mais extensa da Europa é a Ponte Vasco da Gama, que fica em Lisboa, com 12 quilômetros de extensão. Em 1755, Lisboa sofreu um dos piores terremotos da história, seguido de tsunami e um incêndio. Devastou praticamente toda a cidade de Lisboa. E eu comentei que Portugal é um dos lugares preferidos do brasileiro na escolha de morar fora na Europa. Porém, 1/4 da população recebe o salário mínimo e é um dos piores da Europa. Enquanto Espanha, o salário mínimo é em torno de 950 euros, Portugal é 665 euros e Luxemburgo 2.200 euros. O custo de vida em Portugal com relação a alimentos, passeios, não é tão alto. O pior é moradia. E quanto mais próximo do centro, mais caro é o seu aluguel. E sobre a imigração portuguesa ao Brasil? Nós tivemos 3 grandes momentos dessa migração do português para o Brasil. O primeiro foi no século XVI, porém a maioria eram membros da elite próspera querendo fazer investimentos aqui no Brasil. E este período foi muito importante, um movimento colonizador e povoador, incorporando ao Brasil portugueses, negros e indígenas. Outra migração importante foi no século XVIII, com a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais. E outro período importante ainda no século XVIII foi a migração dos açorianos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazônia. E por isso, quando a gente olha para tantos Silva, Gomes, Carvalho, Andrade, Gonçalves que existem aqui no Brasil, vai lá olhar a árvore genealógica. Você deve ser neto, bisneto, tataraneto de algum português. E a gastronomia portuguesa, ai meu Deus, que delícia! Por isso que é bom, quando você fizer o seu passeio lá em Portugal, você incluir no seu roteiro bastante coisa para você andar, porque te garanto, você vai voltar mais gordinho dessa viagem. Um dos produtos mais usados na gastronomia portuguesa, você já sabe, é o bacalhau. Dependendo da região, eles têm as suas preferências. Um dos mais conhecidos é bacalhau à Brás, que é o bacalhau desfiado com cebola e ovos mexidos. Mas esse não é o meu predileto. O meu predileto é bacalhau com natas, que é com creme de leite. Dá até água na boca só de falar. E na mesma linha, o bolinho de bacalhau. Maravilhoso. E tem alguns locais que eles colocam um pouquinho de queijo da Serra da Estrela dentro do bolinho de bacalhau. Tô salivando de novo. Outro prato muito tradicional é o polvo à largareiro, que é um polvo cozido, depois grelhado, acompanhado de batatas e legumes. Tem um prato típico chamado francesinha, mas ele é muito típico na cidade do Porto. E existem controvérsias. Eu não gostei, mas assim, tem gente que ama. É um lanche completo, na verdade. É um pão de forma e ele é recheado com salsicha, queijo, presunto e carne bovina. Aí coloca um monte de queijo em cima, coloca para gratinar, ele derrete todo e eles servem num prato fundo envolto de molho de tomate. Eu não gostei, mas tem gente que ama. Você tem que experimentar. Aí você me fala se você gostou. Peixe, frutos do mar é o que não falta. E o meu predileto, que tem em todos os restaurantes que você for em Portugal, que é a minha amada sardinha assada. Eu amo sardinha. Tem em tudo que é lugar, umas sardinhas enormes. Experimenta e me conta. E também os azeites, produto indispensável na gastronomia portuguesa. Doces. Ai, os doces. Não tem como visitar Portugal sem experimentar os pasteizinhos de Belém. Mas o lugar que tem o melhor pastelzinho de Belém, sem dúvida nenhuma, é na Casa do Pastel de Belém, que fica do lado do Mosteiro dos Jerônimos. É uma pastelaria de 1837 que eles têm uma receitinha segredo. E realmente, você pode experimentar em qualquer lugar. A de lá é o melhor pastelzinho de Belém. Sem dúvida. Na região de Sintra, tem um doce chamado Travesseiro de Sintra. É uma massa folhada com recheio de creme de ovos, amêndoa e mais um segredinho que eles não contam. É maravilhoso.
Na região de Algarve, no sul, tem um doce chamado morgado de figo. É uma massa de figo torrado com amêndoas torradas. Em Aveiro tem um doce chamado ovos moles de Aveiro. É um creme de gema com açúcar e ele é envolto de hóstia. Eu não gostei. Me conta depois se você gostou. Eu sou bem sincera. Tem um doce que a minha mãe fazia e que eu faço também, receita de minha avó, chamado salame de chocolate. É o que? É bolacha maisena ou Maria, trituradinha, com gema de ovo, mais chocolate em pó e mais manteiga. Aí você faz um formatinho como se fosse um salame, coloca na geladeira e corta. A gente aqui adora. Se você chegar lá em Portugal pedindo uma torta, eles vão te dar um rocambole. Se você quiser uma torta, você tem que pedir tartes. Lá tem uma sobremesa que eu comi muito, chamado baba de camelo. É como se fosse um mousse. É o quê? Os ingredientes são ovos e leite condensado cozido. É isso o ingrediente. Eles fazem um mousse e por cima, alguns lugares, por cima eles colocam lâminas de amêndoas. É maravilhoso. Segundo a lenda, diz que essa receita foi inventada por uma dona de casa que precisava fazer uma sobremesa de urgência e ela foi olhar na geladeira e ela só tinha isso. E aí foi daí que saiu baba de camelo. Mas isso é uma lenda, não sei se é verdade. Outro doce super tradicional se chama guardanapo. É uma massa folhadinha, dentro recheio do quê? Creme de ovos, né? Aí eles fecham como se fosse um guardanapinho e assa. Maravilhoso para tomar com cafezinho. E por cima eles colocam um pouquinho de canela e açúcar. E claro, não podia faltar a rabanada, que aqui em casa eu também faço a receita da minha mãe, que é o pão cortadinho, envolto de ovo, açúcar, frita. A diferença é que aqui no Brasil a gente deixa ele assim. Lá em Portugal, eles colocam em cima um creme de ovos. Super light. Essa foi a parte 1 deste vídeo. Na parte 2, eu vou montar um roteiro de mais ou menos 10 dias, começando no norte e terminando no sul de Portugal. E eu vou contar para vocês tudo que tem de legal para fazer lá. Hoje foram as curiosidades e a gastronomia. Eu espero que vocês tenham gostado. Imagino que vocês estejam uns 5 quilos mais gordinho do início desse vídeo. E até o próximo. Um beijão para vocês.